Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais um dia para orar por você, para te entregar uma palavra que saiu do coração de Deus diretamente para o seu coração. Amém? Irmãos, eu fico muito feliz por estar aqui novamente e a palavra do Senhor diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e rejubilemos nele. Irmãos, todos os dias a gente tem que se alegrar. Por mais que você muitas vezes não tenha motivos, por mais que você tenha passado por lutas e parece que o seu deserto nunca chega ao fim, procure se alegrar no Senhor, confiando que Ele está com você, que Ele não vai te abandonar. E eu tenho certeza que a sua atitude de fé vai determinar a sua vitória. Amém? Irmãos, vocês não têm ideia do quanto essa nossa companhia nos fortalece espiritualmente. Só o fato de nós estarmos aqui orando, isso já é uma atitude de fé. E Deus com certeza irá honrar a nossa fé. Amém? Eu tenho certeza que você que é novo por aqui, você já tenha percebido que nós não falamos aqui de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que é possível ter com Deus por meio do seu Filho Jesus. E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra abençoada, que vai abrir os seus olhos e com certeza vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com Deus. Amém? Então agora eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, porque nós já vamos começar com a mensagem e depois eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua causa e nós não somente vamos levantar um clamor, mas nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos profetizar vitória, profetizar bênçãos, porque a Bíblia diz que a palavra ela tem poder de vida e tem poder de morte. E aquele que utiliza das suas palavras colherá do seu fruto. Então, irmãos, nós devemos profetizar sim. Aquilo que você fala hoje vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Aquilo que você profetiza hoje colhe bênçãos para a tua casa, para a tua família e para o seu futuro. Amém? Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal, clique no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Essa comunidade tem crescido a cada dia e se você também não é membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a se tornar membro para você ganhar os meus 2 e-books, os meus 2 livros digitais. É só você clicar aqui embaixo do vídeo no botão Seja Membro. Glória a Deus. Irmãos, eu senti no meu coração de ler com vocês uma passagem que está em Efésios, capítulo 6, o versículo 12. Olha só o que está escrito: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Esse versículo é muito conhecido por todos nós e aqui diz algo muito interessante, que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e por causa disso a nossa luta não é contra as pessoas. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós temos nessa terra é a convivência com pessoas. Uma vez eu me lembro que eu estava muito cansado, desanimado, sabe, de lidar com pessoas complicadas. E eu comecei a reclamar para um amigo meu que eu não estava aguentando mais, que certas pessoas eram muito folgadas, muito difíceis de conviver. E foi então que no final do dia, irmãos, o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: ah é? Você não gosta de conviver com pessoas? Mas saiba que você vai passar a sua vida inteira convivendo com gente. Irmãos, o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração, sabe? E foi um choque para mim. E a partir daquele dia eu parei de reclamar, de conviver com pessoas, de que as pessoas são difíceis. É lógico, né? Muitas pessoas são folgadas, sim. Tem pessoas que abusam da sua bondade, tem pessoas que são egoístas, complicadas mesmo. Mas depois daquele dia que o Espírito Santo falou isso comigo, eu parei de reclamar de gente. Eu comecei a amar pessoas. E apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, eu aprendi uma lição muito importante. Sempre quando você conviver com pessoas que têm falhas e defeitos, você pode relevar isso. Você pode simplesmente amá-las.
porque todos nós erramos e você também erra, eu erro. Mas existe uma coisa, irmãos, que nós devemos ficar atentos. É em relação à essência do coração da pessoa. Tem pessoas, irmãos, que têm maldade no coração. Aí esse tipo de pessoa, você não é obrigado a conviver com ela, você não é obrigado a ficar demonstrando o seu amor. Não, você ama em Cristo, mas você não tem que conviver com pessoas que te prejudicam, que só querem o seu mal. Então, sempre quando você conhecer uma pessoa, procure saber a essência dela. É uma essência boa? É uma pessoa que, apesar das suas falhas, ela deseja o bem para você, ela não vai te trapacear. Então, quando você começa a olhar com esta ótica, tudo fica mais fácil. Amém? Outra coisa que eu percebi também, que eu tenho percebido ao longo dos anos, é que muitas vezes as pessoas, elas falam coisas que nos ferem. Na verdade, é porque elas estão feridas. Então, sempre quando alguém te ferir com palavras, preste muita atenção, porque na verdade, esta pessoa está ferida. E como ela está ferida, ela vai tentar ferir outras pessoas, mesmo sem perceber. Pode reparar, uma pessoa que está amargurada, ela sempre vai contaminar as outras. E quando você olha com essa ótica também, você consegue muito mais fácil perdoar uma pessoa. Amém? Então, irmãos, aqui está falando sobre batalha espiritual. Esse versículo diz que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem de nós hoje não está enfrentando uma batalha espiritual, não é verdade? São tantos momentos difíceis em que nós somos tomados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. E é exatamente isso, irmãos, que o diabo quer. Ele quer usar os problemas, a crise no casamento, um problema familiar grave, o desemprego ou uma desavença que você tem com outra pessoa, e aí ele quer que você peque, que você enfraqueça a sua fé e que você se afaste do Senhor. Então fique muito atento quando acontecer essas coisas. Aqui em casa nós prestamos muita atenção no ambiente, sabe? Como está o ambiente aqui dentro de casa? É um ambiente de paz? Então quer dizer que está tudo ok. É um ambiente que está começando a ter algum atrito, ou então uma doença, ou as coisas começam a dar tudo errado. Às vezes a gente contrata aqui um profissional e ele tenta consertar alguma coisa, mas aquilo está sempre estragando. Então a gente fica muito atento àquilo que está à nossa volta aqui em casa, sabe? E aí sabe o que a gente faz? A gente dá as mãos, eu oro junto com a minha esposa, com os meus filhos. Eu não aceito que nada do inimigo esteja na minha vida e na minha família. Então fique muito atento aos sinais que estão à sua volta, tá bom? E eu sei que muitas vezes o inimigo, ele vai tentar colocar um medo, mesmo sabendo que nós já somos vencedores, ele vai tentar nos fazer enxergar que nós somos perdedores, derrotados. Ele quer que a gente já entre no campo da batalha despreparados. E se a gente não tiver com as armas, se a gente não estiver com as armas de combate certas nas nossas mãos, com certeza nós seremos derrotados. E é por isso, irmãos, que a nossa maior batalha é através da oração, do jejum, da meditação na palavra de Deus. E é por isso que eu te convido a estar aqui todo dia, de manhã, de noite, e agora eu tenho feito também. Não retroceda, não queira desanimar. Amém? Nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu quero lembrar com você aqui daquela história que todos nós conhecemos sobre Davi, quando Davi enfrentou o gigante Golias. Essa história está relatada em 1 Samuel capítulo 17, onde a Bíblia fala que os filisteus estavam desafiando o exército de Israel no campo de batalha todos os dias. E já fazia 40 dias que diante deles aparecia um gigante chamado Golias. E esse Golias desafiava o exército de Israel de tal forma que todos os soldados morriam de medo dele. Esse gigante Golias afrontava, zombava, humilhava os soldados de Israel. Até que um dia Davi, que era ainda um jovem que cuidava das ovelhas, ele foi chamado pelo seu pai para ir levar comida para os seus irmãos, que eram guerreiros de Saul, que eram os guerreiros de Israel. E aí Davi foi levar essa comida para eles, e quando ele chegou ali, ele percebeu que o gigante estava afrontando o exército de Israel. E ele quis saber mais sobre o que estava acontecendo, e algumas pessoas ali disseram: Davi, o rei Saul,
ele disse que quem derrotar o gigante Golias vai ficar isento de impostos em Israel, a sua família nunca mais pagará impostos e, além disso, o vencedor poderá se casar com a filha do rei Saul. Davi ficou muito empolgado com aquilo, mas mais do que isso, ele ficou indignado de ver que aquele gigante estava enfrentando e zombando do exército de Israel. E ele chegou a dizer: quem é este homem para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Então, irmãos, eu aprendo uma lição aqui. Davi era um simples pastor de ovelhas, ele não era honrado dentro da sua própria casa, mas dentro dele existia um desejo muito grande de glorificar o nome do Senhor. E por mais que ele não tivesse condições de enfrentar aquele gigante tão grande, por mais que ele não tivesse condições, ele não tinha sequer uma armadura. Davi tinha uma coisa que é fundamental para a gente vencer todas as batalhas: é a sua fé. Davi tinha fé, irmãos. Fé de que Deus o ajudaria a derrotar o Golias, fé de que Deus não deixaria ele ser envergonhado. Eu não sei como está a sua fé ultimamente, mas eu sei que muitos de vocês estão com tanto medo da batalha, com tanto medo de vencer esse gigante, que vocês estão se afrouxando, vocês estão recuando, voltando atrás na sua fé, e isso não é um bom sinal, irmãos. Nós devemos ter confiança, devemos ter a certeza de que Deus vai nos proteger e vai nos guiar, amém? E por isso a oração de hoje vai ser direcionada para isso, para você tirar de vez o medo do seu coração. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida. Talvez você tenha brigado com seu cônjuge, talvez você está olhando para a sua carteira, para a conta do seu banco e você não encontra dinheiro ali. E aí isso te desanima, isso te abala. Mas eu quero ler com você só mais uma passagem que vai te dar um caminho para você seguir a partir de hoje, tá bom? Essa passagem está em 2 Coríntios capítulo 10 e eu quero ler para você o que está escrito. Preste muita atenção. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você estiver cumprindo a sua missão aqui nessa terra, você vai sofrer ataques por todos os lados. O inimigo vai se utilizar de pessoas para te ferir, para te perseguir, para te prejudicar. Ele vai fazer com que você paralise e que você perca a sua fé. Mas aqui nós acabamos de ler que as nossas lutas não são, que as nossas armas não são carnais, mas são armas espirituais. A gente não luta como as pessoas lutam aí fora. A gente luta com o poder de Deus. A gente luta com oração. A gente luta guerreando e vencendo primeiramente no mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vence no mundo espiritual, automaticamente isso vai se redundar aqui na terra. Isso vai se materializar na sua frente, a vitória. Por mais que você não esteja enxergando uma saída, saiba que se você está batalhando com a arma certa, Deus vai te garantir a vitória e na hora certa o seu milagre vai ser visível para você. Amém? Hoje você só enxerga com seus olhos da fé. Amanhã você verá com seus próprios olhos aquilo que Deus fará na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem entendido essa mensagem, escreva aqui no comentário o seu primeiro nome e escreva: Deus já me deu a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar agora, nós vamos buscar ao Senhor e eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor. Davi, ele não usou armadura e por mais que o rei Saul colocasse armadura sobre Davi, a Bíblia diz que Davi não conseguia caminhar porque aquilo era muito pesado e Davi não estava acostumado. Então ele simplesmente pegou algumas pedrinhas e ele lutou com as armas que ele tinha. Mas o que deu a vitória para Davi não foi aquela arma em si, mas foi a sua fé. Porque a Bíblia diz que quando Davi mirou no gigante, assim que eles começaram a lutar, a pedra que veio do estilingue de Davi acertou bem no meio da testa do gigante. E aí sabe o que aconteceu? O gigante caiu no chão e Davi, ele
ele simplesmente, ele foi lá, pegou a espada do gigante e ele cortou a cabeça de Golias. E então, uma coisa que eu acho muito interessante, a partir daquele dia, Davi se tornou um homem de guerra, um guerreiro, e nunca mais ele voltou a ser um pastor de ovelhas, porque Deus levou ele a um novo cargo, ao novo nível. E pode ter certeza de uma coisa, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, nunca mais você vai voltar para os mesmos desertos, para as mesmas lutas. Deus vai fazer você subir de cargo, subir de nível, principalmente na sua vida espiritual. Amém? Então agora você vai fechar os teus olhos, eu quero orar por você e principalmente eu quero que você deixe o seu comentário, porque eu vou orar em cima dos comentários, todos os comentários de pedidos de oração, aquilo que você está querendo que eu ore, eu estaria orando agora em nome do Senhor Jesus. E você sairá daqui diferente para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste dia, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai, nessa corrente de fé e de oração que tem crescido a cada dia. Oh, meu Deus, eu oro, Pai, por este homem e esta mulher que estão aqui, Pai, com o coração dilacerado, um coração triste, Pai, profundamente angustiado. Oh, Senhor, muitos não conseguiram dormir direito, muitos tiveram noites perturbadoras, Pai. O inimigo tem se levantado de várias maneiras, de todas as formas. Eu vejo aqui, Pai, pessoas atribuladas, oprimidas por Satanás. Senhor, neste momento eu repreendo toda obra maligna, todo plano de Satanás contra essa pessoa, tudo que o inimigo tem se levantado, trazendo medo, angústia, perturbação. Ó Senhor, nós oramos, Pai, pedindo a Tua blindagem. Blinda esta pessoa, blinda esta família toda, Pai, com os Teus anjos. Nós não aceitamos, Senhor, ser afrontados pelo gigante. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos defendendo. Nós cremos que o Senhor é quem nos dará a vitória. E é por isso que nós não iremos lutar contra pessoas. A nossa luta é no campo espiritual. Nós não queremos mais viver pela nossa carne. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. E por isso nós clamamos pela Tua misericórdia. Nos lava, Senhor, de todo pecado. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós damos brechas. Muitas vezes nós abrimos espaço para o inimigo. E, Senhor, eu tenho visto aqui muitos comentários, Pai, de pessoas dizendo que estão sendo perseguidas no trabalho, pessoas sendo perturbadas no sono. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Blinda todas essas famílias, ó Deus. Ó Senhor, esta mulher que está orando, pedindo pelo esposo, o marido, Pai, tem dado trabalho. Oh, homem rebelde, homem teimoso. Senhor Jesus, tem misericórdia desse homem, Senhor. Esse homem que muitas vezes não quer saber de Deus. Ele quer saber de tantas coisas passageiras, terrenas, mas não quer saber das coisas espirituais. Ó Jesus, esta mulher que está orando, pedindo a cura do seu esposo, a cura na coluna. Jesus, eu te peço agora, coloca a Tua mão sobre esse corpo, Senhor. Ó Jesus, cura este homem, Pai, e todos, meu Deus, que estão agora no leito de hospital. Homens e mulheres, Pai, que estão se sentindo fracos espiritualmente. Pai, eu oro por esta moça que disse que está se sentindo afastada do Senhor. Há tantos anos ela não consegue mais ter uma vida de oração. Jesus, cura esta mulher, Senhor. Traga o renovo espiritual. Fortaleça, Senhor, esses joelhos vacilantes, Pai. Que essa pessoa venha conseguir caminhar contigo, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, muitos pedidos, Pai, em relação à saúde. Muitas pessoas na UTI. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Essas pessoas precisam, Pai, da Tua cura. Envia os Teus anjos agora, onde essa pessoa está, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de milagres. Ó, meu Deus, essa pessoa pedindo pela vida sentimental. Pai, muitas vezes o vazio é muito grande, Pai. Muitas vezes, Pai, esta moça sente um vazio tão grande. Ela só queria ter uma família, ter alguém do seu lado. Ó Jesus, a Tua palavra diz no Salmo 37, que quando nos deleitamos no Senhor, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Ó Jesus, eu te peço, faz um milagre, Senhor, na vida dessa pessoa, que ela venha conseguir, Pai, encontrar alguém, que ela venha conseguir ser feliz, mesmo solteira, em nome de Jesus.
Pai, nós oramos também pela vida financeira. Muitas pessoas pedindo pela vida financeira. Jesus, dá sabedoria, Senhor. Dá estratégias e principalmente dá força para essa pessoa não desistir. Jesus, abre portas de emprego. Mostra para essa pessoa como ganhar dinheiro, Pai. Como ter uma porta aberta, Senhor. Como colocar o pão na mesa, o pão de cada dia. Em nome de Jesus, meu Pai, esta mulher que está pedindo pelo filho, o filho está mexendo com bebida alcoólica, o filho está nos vícios. Senhor Jesus, liberta este jovem agora, liberta este homem, Senhor. Quantos agora, Pai, estão endividados, estão presos em vícios, em pecados, estão atribulados. Ó Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos todos esses pedidos, todas essas pessoas, meu Pai, que têm pedido aqui, Pai, pelo casamento, pela família, estão sentindo também uma tristeza muito grande. Senhor, quantos agora estão passando pela síndrome do pânico, estão esgotados emocionalmente, estão esgotados na sua mente. Senhor Jesus, cura, traz o milagre. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e abençoamos todas as pessoas, e que essas pessoas possam compartilhar e que mais e mais vidas sejam tocadas e transformadas para a honra e glória do Teu santo nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual.
Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós Te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais.
Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira:
Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu.
Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.